Boa noite a todos. Igual a Valdir falou, hoje está uma noite boa, né, para ficar embaixo da coberta, assistir uma série. Mas hoje a gente vai compartilhar bastante coisa interessante também, que eu tenho certeza que vai fazer sentido para muita gente. A gente vai trabalhar um pouquinho da parte emocional, aí da questão da obesidade, vai entrar em vários assuntos que vocês vão ver que faz muito sentido quando a gente começa a olhar para dentro da gente. Então, eu fico muito feliz pelo convite, espero que eu possa contribuir hoje com vocês e vamos aguardar aí para iniciar. Então, tranquilo, vamos aguardar mais uns minutos, que geralmente aí, numa sexta-feira, o pessoal com bastante compromisso, a gente entende, todos nós, não é nem que nós não queremos, né, Luciane? Não é que nós não queremos tirar tempo para as coisas boas, como, por exemplo, um trabalho igual esse, só que acontece, a gente tem um compromisso com essa demanda agora, essa pandemia tem mudado muita coisa, e eu entendo que fica difícil para pais e mães num ambiente só, vamos dizer assim, nesse agito todo, né, Luciane? Fica complicado colocar as coisas em dias e cuidar de tudo isso aqui. Mas muito bem, já tem o pessoal aqui, ó, 54 pessoas aí participando, já assistindo. Eu dou uma boa noite a todos que acabaram de entrar. Estou vendo aqui bastante gente. Quem comunicou também, Luciane, que vai acompanhar, tem um pessoal aí, equipe do Panatier. Então, acho que é isso mesmo que o nosso presidente Eliezer passou para mim. Diz que vai estar acompanhando o pessoal. Tem gente não importante. Coloca muito medo aqui, já está aumentando a responsabilidade aí. Então tem gente importante também assistindo nós e dando essa honra e participando com a gente. E é um privilégio muito grande, Luciane, porque nós, com certeza, às vezes tiramos um tempo, dedicamos, principalmente você, quando me passou ali um pouco do conteúdo, ali uma prévia, um spoiler, vamos dizer assim, né? E a gente dedica esse tempo a entregar o melhor conteúdo. Então, quando tem pessoas igual vocês aí acompanhando, dá essa honra e a gente fica muito grato, a gente fica satisfeito em ver o nosso trabalho indo para frente, porque o objetivo aqui, né, Luciane, é ajudar as pessoas, ajudar famílias, como objetivo principal de doTERRA, né? O principal objetivo da doTERRA, a missão, é compartilhar com todo mundo. Então, independente se tem alguma equipe, se tem algum convidado, de repente, na maioria das vezes nós não conhecemos, mas a gente fica muito feliz por você estar participando aí, dando essa honra, e com certeza a gente quer que você tire o máximo de proveito para esse trabalho. Então eu vou, daqui a pouco, no site ali, inclusive no chat, eu também vou compartilhar o link, porque hoje, Luciane, só para os nossos convidados aqui já entender, o que acontece? Nós vamos fazer um sorteio num site específico para sorteio. Então a gente quer ser o mais transparente, a gente quer que todos participem, a gente quer, enfim, entregar o melhor, tanto do conteúdo quanto do sorteio. Então, hoje a gente vai fazer um pouco diferente, então eu espero a paciência, a compreensão de vocês. Já vou passar um link para você entrar aí no site e deixar o seu nome e o seu e-mail. E nós vamos, no final, olha só, no final nós vamos fazer um sorteio dos óleos que estão sendo falados, vão ser falados pela nossa amiga, a Luciana, a nossa terapeuta iridóloga, também Teta Healer. No final, alguns dos produtos que ela vai mencionar na live, né, nós vamos fazer um sorteio, que é um kit básico de gerenciamento de peso, né? Não é um kit de doTERRA, mas a gente montou esse kit com o cuidado e a indicação da nossa terapeuta, né, Luciane? Eu acredito que a gente... Deixa eu ver aqui. Que hora que nós temos aqui? Deixa eu ver que meu reloginho sumiu. 28. Vamos aguardar mais 2 minutinhos aí. Vamos aguardar mais 2 minutos e já daremos início. Eu passo para você novamente, Luciane. E com certeza a gente dá início a esse trabalho. E já estou muito entusiasmado, né? Eu já estou muito entusiasmado com o resultado que temos alcançado aí. Os produtos, o conhecimento que a gente vem adquirindo. E muito bem. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, rodar um vídeo para nós aqui da própria doTERRA aqui, e daqui 2 minutos, você que nos acompanha, daqui 2 minutos nós daremos o início oficial a esse trabalho, a nossa apresentação, óleos essenciais e o gerenciamento de peso. Eu acho que eu vou precisar que você me coloque como host aqui novamente para eu compartilhar a minha tela aqui, tá, Luciane?
Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com o som com vocês, senão vocês não vão ouvir o som. Uma gota, um toque, uma nova inspiração. A essência, a pureza é o nosso coração. Inspirar alguém também muda a situação. E fazer o bem tá na palma da sua mão. Sua vida vai mudar, é pra te inspirar. Do terra até você, é pra te inspirar a compartilhar. E fazer o bem tá na palma da sua mão. Do terra até você, sua vida vai mudar, é pra te inspirar. Do terra até você, é pra te inspirar a compartilhar da natureza. Temos a pureza, olha a essência de toda a beleza. Muito bem, muito bem. É isso aí. Boa noite a vocês. Agora, oficialmente, vamos dar início aí à nossa live, ok? E para aqueles que vão participar no sorteio, deixa eu já passar a informação para vocês. Nós no chat, então fica de olho no chat ali, que aqui do canal Soluções Naturais, nós vamos postar o link que você vai clicar e vai deixar o seu nome e seu e-mail para você participar, tá ok? Se você tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem que a gente vai estar acompanhando ali, a gente vai tentar auxiliar você da melhor maneira. E nós vamos dar início aqui com o nosso trabalho de hoje, óleos essenciais e o gerenciamento de peso. Esse é um assunto muito interessante nos dias de hoje, porque o que acontece? Com essa pandemia, com essa mudança de hábito que nós enfrentamos de março para cá, mais precisamente março, né? Fevereiro, março para cá, isso tem causado, vamos dizer assim, um distúrbio emocional nas pessoas. Então, com certeza, isso tem acarretado um ganho de peso, muitas pessoas estressadas, com ansiedade à flor da pele, um estresse, né, Luciana? Então, a nossa terapeuta hoje vai compartilhar como que a gente pode encarar tudo isso e ainda assim administrar, gerenciar o peso de uma maneira saudável. Ninguém está falando aqui em coisas absurdas, ninguém está falando aqui em dietas mirabolantes, não. Aqui nós vamos compartilhar com você o que a gente faz no nosso dia a dia, resultados que nós temos em casa e que nós temos também com alguns amigos, alguns colegas que nós compartilhamos. Então, eu vou pedir para vocês que ajude a receber a nossa terapeuta, abra o teu coração para aprender e muito mais que isso, para você aprender e também compartilhar com as outras pessoas, né?
Então, é com você, Luciane. Um bom trabalho e qualquer dúvida estou aqui na retaguarda, pode contar comigo. E vamos lá, voltei o anfitrião para você e vamos dar início a isso aí. Vamos lá, bora lá. Joia. Então, isso que você falou da questão da pandemia, da reclusão, a gente vai falar também que faz todo sentido. E eu quero avisar também que esse é um assunto delicado quando a gente fala de gestão de peso, e talvez alguma informação que eu compartilhe com vocês hoje mexa lá numa feridinha, mas não vão levar para o lado pessoal, tá, gente? Que é só uma forma de orientar. E hoje, para a gente fazer um trabalho de olhar para dentro da gente, né? Se você que está assistindo não tem essa questão de briga com o peso, com a balança, mas você conhece alguém, então vai servir talvez para você lidar de uma forma mais amorosa com quem enfrenta esse problema, porque você vai entender quantas coisas estão por trás desse excesso de peso. Então, eu vou colocar aqui, compartilhar minha tela com vocês, que eu fiz uns lembretes aqui para a gente ir conversando. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem e respondam internamente, cada um aí dentro das suas caixinhas de memórias. Você tem fome de quê? Né? Você que está com excesso de peso, está com dificuldade de emagrecer, do que você busca se alimentar? Com certeza, a maior fome não é do alimento físico, da comida. Você está tentando preencher uma outra parte de você com a comida. Então, é isso que a gente vai ver hoje, como que acontece todo esse processo, onde se origina, onde que está a sementinha da obesidade. Que ela é plantada bem lá no comecinho e pode germinar em qualquer etapa da vida. Então, olha só, as possíveis causas da obesidade. Porque a gente sabe que tem os problemas hormonais, que tem os maus hábitos, né? Comer errado, não se exercitar, alguns trabalhos, né? Funções exigem de você um comportamento que te impossibilita de desenvolver atividade física, ou você trabalha muito sentado, muito em pé, então tem essas variáveis, tem as doenças genéticas, mas nós vamos partir de um ponto aqui que é o emocional, que dentro da minha linha de trabalho, eu observo, tanto lá nos atendimentos quanto nos estudos, que é praticamente ali que tudo se inicia, né, com o emocional. Quando chega no físico é porque ele já não foi tratado antes, né, não foi tratado as emoções, e chega uma hora que ele se instala no físico, e é lógico que a gente precisa tratar porque já está ali. E como que a gente observa essas causas da obesidade nas emoções, no corpo emocional? Então, nós podemos trazer uma memória transgeracional, né, que vem na memória celular dos antepassados, né, dos avós, dos bisavós, até dos pais, dependendo da idade de quem está assistindo, e traz memórias de escassez, de fome, de muitas pessoas que morreram literalmente de fome, né? A gente não precisa ir muito longe. Os meus avós, meus bisavós já poderiam ter passado por toda aquela situação de guerra. Então, quanto mais idade você tem, mais próximo dessas situações familiares você está, e tem uma grande possibilidade de trazer isso registrado nas suas células. Outra questão também, quando eu falei ali da sementinha da obesidade, pode ser memórias da gestação até os 3 anos de vida da criança, né, que é um período muito importante. Até se vocês quiserem saber mais, vocês podem procurar os vídeos e os materiais da doutora Eleanor Luzes, que é doutora nessa área, ela é médica, e ela fala muito da importância desse período da gestação até os 3 anos de idade da criança, porque é ali que a gente forma praticamente constrói essas questões emocionais. E a obesidade, ela está muito relacionada com sentimentos como o sentimento de perda, medo, raiva, depressão, controle, orgulho, apego, teimosia, rejeição, e grandemente relacionada com a falta de perdão.
Mas quando eu falo aqui perdão, não é no sentido assim de alguém fez alguma coisa para mim, eu te perdoo, né? Eu sou maior que você e eu perdoo. Aqui o perdão está num outro contexto, que é o de como se fosse de permissão, de não julgamento. Sabe, a pessoa faz algo para você, ou acontece qualquer coisa com a tua vida, e você não carrega tudo aquilo. Entende que aconteceu naquele momento e segue sem ficar carregando e ficar murmurando, sabe? Aquelas pessoas que ficam guardando tudo, elas podem até não falar, mas vai engolindo sapo. A gente vai ver um pouquinho mais à frente essa questão do engolir sapo. E aqui, ó, a gente pode observar que a depressão, ela se origina numa raiva reprimida, né? Que nem sempre quem é depressivo é raivoso, é nervoso. Mas a depressão se origina numa raiva reprimida, que está relacionada a um medo. E esse medo é do quê? É de perder algo. Então, todos esses sentimentos, eles estão correlacionados. E, tá, mas toda criança que teve situações traumáticas na infância ou na gestação vão desenvolver obesidade? É claro que não, né? Todas as pessoas que desenvolvem obesidade, se você for fazer um histórico retroativo da vida e das emoções dessa pessoa, você vai encontrar traumas na primeira infância ou na gestação. Mas nem todos que passaram por traumas vão desenvolver a obesidade. Fica plantada a semente, se ela for regada, ela nasce. Então, depende muito da maturidade emocional da pessoa. Aqui, ó, quando eu falo de memória transgeracional, eu peguei essa foto só para exemplificar. Então, aqui, ó, a gestante aqui seria a sua avó, o bebezinho que está na barriga dela é a sua mãe, e parte de você, parte das suas células já estão dentro da sua mãe, né? Então, parte de você já está automaticamente dentro da sua avó. Então, o que a sua avó materna, é só a avó materna, tá? Porque só as mulheres que carregam os óvulos. A bebezinha, quando nasce, ela já tem todos os óvulos que ela vai liberar na vida adulta. Então, a bebezinha que está ali no ventre seria a sua mãe, e ela já está com todos os óvulos lá. E um desses óvulos, depois, vai dar origem a você. Claro que juntando, né, com o parceiro, mas parte da tua memória que você vai carregar pela vida toda já estava ali. Então, se a sua avó passou por situações traumáticas, de fome, de medo, todos aqueles sentimentos que eu falei lá atrás, dependendo de como você processa isso, você pode depois desenvolver algo nesse sentido da obesidade, tá? Isso não é uma coisa estática, nem uma lei universal que você vai desenvolver, mas você tem a ferramenta, digamos assim, mesmo que não seja uma boa ferramenta, mas você tem a ferramenta. Se você vai usar ou não, isso vai depender de como você vai administrar. E ali, quando eu falei também desde a gestação até os 3 anos de idade, aqui tem uma cena bem clássica, que a Cristina Cairo fala muito da importância desse momento aqui, da mãe com o bebê, essa troca de olhares na amamentação. Aí, aqui eu peço para vocês terem, assim, muito cuidado e o não julgamento, porque, minha mãe não fez isso comigo, agora eu sou gordinho porque minha mãe não fez a parte dela. Isso, para desmanchar esse castelo de expectativas, é muito fácil. Quem está aí assistindo e que já é mãe, é só olhar para você. Você conseguiu fazer tudo do jeito ideal, do jeito que tinha que ser, você conseguiu ter o equilíbrio emocional, sabe ser aquela mãe perfeita? Eu posso dizer que com certeza não, né? Todos nós, nós mulheres, enquanto mães, a gente faz o melhor que a gente consegue naquele momento. Então, assim, quando eu falo que isso está plantado, essa sementinha está plantada lá na primeira infância ou na gestação, isso não significa que é para a gente olhar para nossa mãe com um olhar de culpa e julgamento, né? Para a gente olhar com um olhar de entendimento. Quando você compreende, você já iniciou o caminho de cura. Então, é nesse sentido que nós vamos conversar hoje.
Então, aqui, ó, a obesidade na visão metafísica. Metafísica, para quem já acompanhou a outra live que eu e a Michelle Povati fizemos, a gente falou de 5 doenças dentro da visão metafísica, mas não falamos da obesidade naquele dia. O que significa metafísica? É o que está além, é aquilo que a gente nem sempre vê, mas é aquilo que tem a mais do que pode ser visto fisicamente, digamos assim. Então, se a gente fosse definir de uma forma bem simplória, bem rasa a obesidade, ela seria uma espécie de enclausuramento, uma espécie de prisão. Agora parece que não faz muito sentido, mas conforme a gente for desenrolando esse novelo, vocês vão começar a ver que tem um certo sentido, sim. E ela seria uma forma de casulo. Casulo, para que um casulo, né? A gente, conscientemente, a gente não quer passar por esse processo, mas aqui, tudo isso que eu estou falando das emoções, de como a gente vai administrando as emoções, é tudo de uma forma inconsciente, você vai reagindo, né? Você não fica pensando a respeito e, mas eu vou me comportar assim, assado, né? Isso tudo é muito mais uma reação das tuas memórias. Então, por que um casulo? Para se proteger de tudo isso, dos medos, dos ressentimentos, das inseguranças, dos aborrecimentos, das mágoas, até dependendo do nível de obesidade e a situação que a pessoa se encontra, ela pode até estar sentindo um desconforto existencial, né? Ela não se encaixa. E outro ponto, ó, o bebê não nasce obeso, né? Os bebês, eles têm um peso médio, quando está dentro da curva da normalidade, que é entre 2,3 kg, 2,5 kg, até 3,5, 4 quilos. A não ser a mãe, quando ela desenvolve a diabetes gestacional, o bebê nasce mais gordinho, mas isso já é uma coisa que ele pode, já trazendo essa memória da mãe, né? Mas eu estou falando dentro da curva da normalidade, os bebês nascem normais, né? E com o tempo, pode ou não desenvolver obesidade. E quando eu falei lá no início da questão hormonal, dos maus hábitos, então, nós temos as memórias genéticas, mas a epigenética, que é o ambiente onde a gente vive, ele diz muito sobre como a gente vai lidar e o que a gente vai desenvolver em termos de enfermidades, em termos de comportamento. Então, o ambiente faz muita diferença. E aqui, ó, o bebê não nasce obeso, tá? Então, a semente da obesidade, ela se origina lá na transgeracionalidade, que eu falei, né? Essas memórias de escassez, de fome, de morrer de fome. Então, quando essa dinâmica se apresenta numa família, as pessoas que lidam com o excesso de peso, é como se elas quisessem fazer uma compensação por todos aqueles que não puderam se alimentar adequadamente, tá? Só que isso não está no consciente, está no inconsciente, na memória celular. E aqui eu reforço novamente que não há culpa, não há julgamento em relação a essas questões, como a mãe lidou com aquela criança, às vezes a criança não foi nem criada pela mãe, foi criada, né, por outra pessoa, mas sempre as pessoas que cuidam daquela criança, elas fazem o melhor que elas conseguem naquele momento com o que elas têm para oferecer. E quem tem dificuldade com peso, provavelmente ficou preso lá nos traumas da infância e não cresceu emocionalmente. Então, aqui eu não estou chamando ninguém que está acima do peso de bebezão, de crianção, no sentido pejorativo. Quando a gente fala que não cresceu emocionalmente, ela não desenvolveu a habilidade de lidar com as emoções, ela não sabe literalmente como lidar com aquilo, então ela começa a se perder nas emoções, né? Aqui, ó, quem desenvolve obesidade já engoliu muito sapo, então o que é não saber lidar com as emoções? Por exemplo, não saber se posicionar, não conseguir dizer não, acaba desenvolvendo hipersensibilidade, se magoa com muita frequência e por coisas pequenas, quer agradar todo mundo o máximo de tempo possível, às vezes se torna uma pessoa indecisa em cima do muro, mesmo não concordando com determinados comportamentos,
ele não toma partido porque não quer desagradar, cria com muita facilidade, cria expectativa em relação às pessoas, né? Ele acha que a pessoa vai corresponder de determinada forma e quando isso não acontece, ele se frustra mais do que outras pessoas. Quando eu falo aqui a diferença do pensamento magro e do pensamento gordo, é emocionalmente falando, não é que o gordo fica pensando em coxinha, em hambúrguer, e o magro pensa numa saladinha. Não é esse tipo de pensamento, é o pensamento em relação às emoções, a administrar os conflitos internos. Por exemplo, a Cristina Cairo dá um exemplo assim, de pensamento magro. Se eu estou de aniversário e os meus amigos ou alguém da família liga e nem lembra de falar do meu aniversário. O problema é dele. Ou então eu tenho uma postura assim, o pensamento magro, tá? Tem uma postura assim, você não lembrou que é meu aniversário hoje? Vou fazer um churrasco, vamos comemorar. Ele não se apega às situações de uma forma negativa, tanto quanto quem tem o pensamento de gordo. Agora liga para o gordinho lá no dia do aniversário e fala de tudo que é coisa menos do aniversário dele. Ele pode até não falar nada para você, provavelmente nem fale, mas quando desligar o telefone, meu Deus, a pessoa liga nem para lembrar do meu aniversário. Mas eu sou um coitado mesmo, sou um inútil, ninguém gosta de mim. Então ele fica remoendo esse tipo de coisa. E a questão também dos relacionamentos, é muito comum as pessoas que têm problema mais crônico, né, com obesidade, eles se envolvem em relacionamentos e têm dificuldade de se desapegar da pessoa. Às vezes aquele relacionamento nem é mais saudável, mas ele não consegue, né, se desvincular, ou porque ele tem medo de não conseguir algo depois, né, ele tem a autoestima muito abalada, ou por medo de magoar a pessoa, de fazer mal para aquela pessoa, e fica mantendo algo que não faz bem para ele. As pessoas obesas, elas são assim, elas têm como que eu vou dizer? São famosas por ser simpáticas, por serem alegres, né? Divertir os outros. Essa é uma dessas facetas que se encaixa ali nessa questão de sempre querer agradar e não decepcionar as pessoas, para que seja acolhido, para que ele tenha um lugar, para que ele pertença, né? E tem aqueles que lidam aí, que brigam com a balança e que são mais nervosos, que brigam, que esbravejam, mas eles se arrependem com mais facilidade, porque eles voltam lá naquela de querer agradar, de não saber dizer não, sabe? De sempre querer manter, de alguma forma, as pessoas próximas. E por isso ele acaba entrando num círculo vicioso, que ele se sente assim, falta de enquadramento, de não pertencer, né? Ele não tem um lugar, aí ele se doa demais, aí ele engorda porque ele não soube lidar com as emoções, e assim vai, quando vê ele está num looping ali que não consegue sair. Então, por isso que a gente observa que as pessoas que não cuidam do emocional, quando eles entram num programa de emagrecimento, dos mais simples aos mais radicais, se ele não tem um acompanhamento, ele não lida com as emoções e não trabalha a parte emocional, ele está quase que fadado ao fracasso, né? E qual seria o fracasso nessa dinâmica? Voltar a engordar. Então, por isso que a gente vê muitas pessoas que fazem, inclusive, bariátrica, né? Que é um processo bem invasivo, e de um tempo, né? Passa-se um tempo, meses, alguns anos, volta a engordar mesmo com o estômago reduzido. Por quê? Porque não é a quantidade de comida necessariamente, mas é porque não resolveu aqueles traumas, aquelas emoções que colaboram para que a obesidade se faça no corpo da pessoa, e não lida com a autoimagem. A gente vai ver lá na frente também essa questão de lidar com a autoimagem, porque por mais que aquela imagem não te agrade, né? A imagem de estar gordo, de estar acima do peso, ela não é atraente para você, mas você se acostuma com ela. E se você não é orientado e não é trabalhado nesse sentido, você vai ter dificuldade de se enxergar naquele corpo magro,
porque eu tenho um corpo magro, mas eu tenho uma mente emocional gorda. Então, ela não casa as duas coisas. Então, precisa trabalhar as duas coisas. Então, aqui, ó, a magreza, lembra que lá no início a gente falou que a obesidade, ela é como um enclausuramento, uma prisão? A magreza é igual à liberdade, ao deixar fluir. Mas não é só, quando eu falo magreza e gordura, eu não estou falando só do corpo, eu estou falando dessa parte interna. Uma pessoa que não engole sapo, que ela consegue se posicionar na vida, que ela consegue falar sobre os seus sentimentos sem tanta preocupação com a opinião alheia ou com o que ela vai receber de fora, isso é liberdade, né? Então, às vezes, por conta do ganho secundário, de se vitimizar, de ficar onde os outros te cuidam e paparica por causa das suas dificuldades, você não quer pagar o preço da magreza. O Ferrandinho aqui fazendo perguntas, está salvando a live, Valdir. Tem gente pedindo para poder assistir depois. E na medicina chinesa, a obesidade está associada à energia yin, né? E nesse caso específico, significa falta de energia, não deixar fluir. Literalmente eu ficar retendo, eu fico segurando, e vou criando esse casulo em volta de mim. Então, mesmo as pessoas, vocês já ouviram alguém falar para você assim, mas até a água me engorda, até a alface me engorda. Por quê? Porque não é só a parte física, não é só o metabolismo, não é só a digestão, o processo digestório, não é só isso que interfere na questão do emagrecimento ou da retenção de gordura, né? É toda essa parte emocional que precisa ser vista. Antes de você precisa ter isso internamente para refletir externamente. Então, quase que eu já dei a resposta, né, para essa pergunta. Há solução para a obesidade? Claro que há, para tudo há solução, né? Só para a morte que ainda não, mas vai saber se daqui a um tempo já não conseguimos transcender até esse grande mistério. Mas como emagrecer definitivamente sem esse efeito sanfona? Porque é isso que acontece, gente. Se você não é que não resolvi minhas questões, não vou emagrecer. Vai. Se você para de comer, reduz pela metade o que você come, faz exercício, toma suplemento, você vai emagrecer. Mas não vai garantir um emagrecimento perene, definitivo, né? Um tempo, se você abandonar tudo aquilo, as emoções vão vir à tona novamente, você vai querer se proteger, vai querer não mexer naquilo, não olhar para aquilo e volta a engordar. Então, aqui que está o pulo do gato hoje. A gente vai ver como trabalhar as emoções, como trabalhar o físico, todas essas partes juntas para que você tenha um emagrecimento saudável, seguro e definitivo. Só que aqui tem uma questão muito importante, gente. Você está disposto a pagar o preço? Porque aqui, ó, mudar é preciso. Então, às vezes, a mudança, ela causa dor. Ela, sabe aquela coisa de quanto mais mexe, mais fede? Então, talvez tenha que mexer em algumas coisas que você não quer para ter aquele resultado que você espera. E é aí que cada vez eu fico mais apaixonada pelos óleos essenciais, porque eles vêm com essa sutileza, eles podem te ajudar a transmutar esses conflitos, a lidar com essas emoções de um jeito muito mais suave, né? E eu vou comentar depois, vou instruir vocês a como fazer, né? Um ciclo de limpeza emocional, não é do dia para a noite, a gente precisa estar concentrado nesse processo e de mente aberta e querendo mesmo passar pelo processo para colher lá na frente o resultado definitivo. Então, aqui, ó, qual seria o primeiro passo para a gente conseguir fazer isso, né? Emagrecer de uma forma saudável, segura e permanente. A primeira coisa é fazer uma autoanálise e decidir passar pelo processo de mudança interna
para depois você refletir isso externamente, né? Você administra, modifica, acomoda as emoções, compreende, e a partir disso, a alimentação, exercício físico, suplementação, tudo que você fizer em conjunto vai refletir externamente num corpo mais magro, num corpo mais saudável. E como que a gente faz isso? Tratando o emocional primeiro, cuidando do emocional. Então, aqui, ó, segundo passo. Cuidando do emocional, tá tudo dentro do que a gente vai falar agora, tá? O segundo passo é curando as memórias com a mãe. Então, eu já passei lá para o Valdir, quem tem o meu contato quer pedir para mim, fica à vontade. Depois, lá no final, tem uma tela que vai ter o telefone, vocês podem ficar à vontade para me contactar para pedir esse material. A Cristina Cairo, que é uma estudiosa da linguagem do corpo, e foi onde eu me baseei para bastante material, bastante informação que eu estou trazendo para vocês hoje, ela fala da oração do perdão, e justamente nessa perspectiva de liberar o outro, de deixar com o outro que é dele, carregar só o que é seu, até nisso você fica mais leve, se você carregar só o que é seu. Então, eu já passei lá para o Valdir o link, fala oração do perdão, mas na verdade é uma meditação, não tem a ver com religião, tá? Ela vai fazendo uma meditação, são 3 minutinhos, e você vai ouvindo e vai fazendo mentalmente o que ela orienta, e a orientação dela é que quando é para o pai e para a mãe, no caso aqui a gente quer curar as memórias com a mãe, mas a gente precisa equilibrar as polaridades de pai e mãe, tá? Então a gente faz alternadamente, um dia para a mãe, um dia para o pai, um dia para a mãe, um dia para o pai, por 90 dias. E isso eu sugiro que todos façam, até quem está magro, quem está de bem aí com o seu aspecto físico, porque ele faz uma limpeza de memórias muito grande. E aqui, ó, fazer as pazes com a mãe em nosso coração é fazer as pazes com a prosperidade e com a abundância. Então, quem quer ser próspero e quer ser abundante, eu sugiro que faça essa oração do perdão para o pai e para a mãe. Aí eu passei para ele também um arquivo com a oração sistêmica sobre a mãe, que a mãe é uma mulher comum. A gente que cria expectativas em relação à mãe, acha que ela tem que ser uma mulher maravilha, literalmente, que ela tem que ser melhor que todo mundo, que ela não pode errar. Novamente, eu chamo vocês para, principalmente as mulheres aí, os pais podem fazer também, mas aqui, como a gente está falando de curar as memórias com a mãe. Pense em você como mãe. Você já deu algum grito lá com teu filho? Já colocou de castigo? Já fez alguma coisa da qual você tenha se arrependido? Puxa vida, poderia ter feito diferente, poderia ter feito melhor. Eu tenho absoluta certeza que a maioria de vocês deu uma resposta interna que sim, que já cometeu erros como mãe. Então, se nós, que somos nós, que temos essa informação, que achamos muitas vezes que sabemos muitas coisas a mais que a nossa mãe, né? Que a gente tem mais ferramentas que a nossa mãe, como que você vai então cobrar dela, né? Uma perfeição que nem você é capaz de ter. Então já começa por aí a nossa limpeza aqui de memórias, né? Você reconhecer que a sua mãe é uma mulher comum, que é tão passível de cometer erros quanto você, então acaba caindo por terra essa questão da expectativa e já inicia o processo de cura, né? Se você não pode cobrar tanto, você começa a ver até onde é a responsabilidade da sua mãe e a partir de onde começa a sua, enquanto autorresponsabilidade. E para trabalhar essas questões aí de curar as memórias com a mãe, eu trouxe a sugestão para vocês dos óleos. O óleo de mirra e o de manjerona, que trabalham muito a questão da mãe, né? A gente até brinca assim entre os terapeutas que é fácil lembrar da manjerona porque ela é a mãe gerona lá da horta, né? A piadinha não é muito boa, mas daí vocês vão lembrar depois. E o óleo de olíbano para trabalhar os conflitos com o pai. Então, faça um blend com esses 3, pega um vidrinho, coloca lá
30, 20 ml de óleo de coco, umas gotinhas de cada um. Para 20 ml, você pode colocar umas 3 gotinhas de cada um, 4 gotinhas, faz um blend e faça essa oração do perdão à noite, quando você já acabou as suas atividades, está lá deitado para dormir, pinga o óleo na mão, faz aquele movimento que todos aí já conhecem, de inalar os olhos. Quem tem o difusor, coloque no difusor e faça por 20 dias. Normalmente eu recomendo 10 dias, mas como você vai fazer intercalado para o pai e para a mãe, então assim, se você fizer por 20 dias, você terá feito 10 dias para a mãe e 10 dias para o pai, tá? Então isso aqui eu sugiro que você faça, que é bem importante, independente da questão de peso ou não. Depois que você fez todo esse processo aí de cura, né, das memórias com pai e mãe, a gente vai para um outro passo, que é reencontrar aquela criança ferida lá, que não teve tudo que talvez gostaria de ter tido durante a gestação e nos primeiros 3 anos de vida, por mais que o pai, que a mãe tenha oferecido o melhor que ela tinha para oferecer naquele momento, às vezes a expectativa da criança não exigia mais, né? Então, não é que ela recebeu pouco, ela esperava mais. Então, nós temos aqui uma sugestão também de uma meditação para reencontrar e curar essa criança interior. Façam também, gente, independente de estar acima do peso ou não, que vai liberar vocês do monte de coisas que vocês nem sabem que tem, e é só para frente depois. Tá? Então, aqui eu coloquei terapia. Quem tem condições e tem acesso, faça terapia, faça teta healing, faça barras de axis, faça algo que esteja relacionado com a sua religião, enfim, se permita ser ajudado. Se você não tem condições ou opta por não fazer terapia, faça esses exercícios que é com você e você mesmo, né? Então, eu tenho aqui podem procurar depois, Psicologias do Brasil, tem um exercício para você fazer com a sua fotografia de quando você era criança. Daí lá tem o passo a passo, o que você pode fazer. Agora, se você prefere só ouvir e fazer mentalmente, eu deixei para o Valdir o link dessa meditação do YouTube, lá do meu canal, que eu gravei há muito tempo, antes de eu trabalhar com a doTERRA. Na verdade, eu fiz umas sessões com uma pessoa muito especial, uma coach, e ela deu esse exercício e era um vídeo de outra pessoa. Aí eu pensei, mas eu vou pegar, vou transcrever, vou gravar com a minha voz, linda, maravilhosa, e vou ouvir eu mesmo falando com a minha criança. Então, se vocês querem aproveitar, podem fazer isso com, né, vocês fazerem também, ou então, os meus gatos aqui, ó, dentro de uma caixa fazendo barulho. Ou vocês aproveitem esse que já está pronto, que vai ajudar vocês também. E para esse processo de cura da criança interior, eu quero falar de 2 óleos. O primeiro deles é o Mandarina Verde, que inclusive é o nosso lançamento, né? Foi disponibilizado no site essa semana. E esse óleo, ele é para lá de especial. Depois vocês vão ver em quantas situações a gente pode usar. Mas aqui, para a parte emocional, ele é quase que específico para curar a criança interior. E o Intergreen, que é um dos óleos que tem no Deep Blue, né, a Gaultéria é a planta, ela vai deixar você receptivo para esse processo de cura. Tá? Então, um vai auxiliar o outro, um vai trabalhar, a mandarina vai trabalhar mais lá para dissolver o conflito, e o Intergreen para te deixar mais receptivo para esse processo todo. E daí você inala por 10 dias, né, várias vezes por dia, principalmente quando você estiver fazendo a meditação, que o melhor horário, se possível, é à noite antes de dormir, que daí você já repousa com né, as ondas cerebrais mais tranquilas, já nesse ambiente mais de paz, então já ajuda também. Agora, o 4º passo aqui. Você já limpou as memórias com a mãe, já curou a sua criança interior, mas ainda tem coisa que não está bem legal. Então, o que a gente sugere que seja feito?
identificar e trabalhar as emoções, né? Então, você vai... Isso é uma coisa que a melhor pessoa para fazer é você mesma, ou se você tem a possibilidade de ter uma orientação de um terapeuta, ajuda bastante também, principalmente se ele entende dos óleos essenciais, né? Que com uma anamnese bem feita e as perguntas certas, ele vai conseguir identificar quais são as emoções que estão te atrapalhando aí no processo de emagrecimento. Mas digamos que o que você identifica é que você tem problema com controle. Você não gosta nem de ser controlado e gosta de controlar os outros. E isso gera muitas situações, né? É bem complicado lidar com esse excesso de controle. Quem tem muito problema com controle, normalmente desenvolve enxaqueca também. Então, o que você poderia usar de óleo essencial para trabalhar essa emoção do controle? O PIS, né, que é do kit de aromaterapia emocional. Depois eu vou falar mais do kit, porque ele é um achado, assim, vocês não têm noção do quanto de trauma, de conflito, de emoções negativas que você pode reverter utilizando esses óleos. Outro óleo muito bom para trabalhar o controle é o tomilho, né? Ele te ajuda a ficar mais flexível. O lemongrass também deixa mais fluido, não precisa trancar, prender tudo, murmurar por causa de tudo. Deixa aí, né? Quando o problema é orgulho, então você pode fazer uso do Forgive, que também é do kit, ou o orégano, né? O orégano é muito bom para a questão de orgulho, apego, teimosia, ele vai muito bem, inflexibilidade também. Ali, ó, o controle normalmente está junto com orgulho, com apego, teimosia, é inflexível, é rabugento, está tudo meio misturado, essas emoções, né? Então, você pode fazer um blend aí, utilizando os óleos que combinam para essas coisas. O cipreste vai muito bem para as pessoas teimosas, inflexíveis. Coloca orégano e cipreste no difusor, você vai ver a diferença em poucos dias. Normalmente, aí 10 dias, daí dá uma pausa, mais 10 dias, se a pessoa é bem, né, bem teimosona. Dificuldade em perdoar. A melhor recomendação é o Forgive. Depois a gente vai ver quais as emoções que ele trabalha. Ele é incrível, gente. Vale a pena você utilizar. Até lá, quando você faz a oração do perdão para a mãe e para o pai, se você não tem aqueles outros olhos e precisa privilegiar um só, então escolha o Forgive, que vai te ajudar muito. Se o teu sentimento é de estar sempre angustiado, sempre, né, aquela coisa ruim no peito, mandarina verde, né? Isso, quando a emoção se instala aqui no peito, aquela tristeza que às vezes não tem nenhuma explicação, você pode utilizar o mandarina, pode até misturar ele com lavanda também para te trazer para o eixo. Se você se sente negligenciado, eu faço tudo por todo mundo e ninguém dá bola para mim, ninguém olha para mim, ninguém me reconhece, ninguém me dá o devido valor. Você acha que eles negligenciam, né, que ninguém está aí para você? Você precisa da energia e do gerânio. Se você se sente rejeitado, você vai utilizar o coentro. Só eu coloquei ali entre parênteses o ciliantro, porque o coentro tem, que é da parte das folhas e do talo, que é o ciliantro, que é esse que a gente está sugerindo para rejeição. E ele tem o da semente, né, que é coriander. Talvez não seja essa a pronúncia, mas é assim que você vai encontrar lá no site. Se você tem medo, principalmente medo de perder algo, então você pode usar o PIS. Também é do kit da aromaterapia emocional. Se você sente muita raiva, né, e às vezes você não sabe nem do que direito, mas se é uma pessoa nervosa, raivosa, aquela coisa quente, ferve por dentro, você pode usar o Balance. O Balance trabalha muito essa emoção da irritabilidade, da raiva. Se você tem depressão, né, tem os sintomas da depressão, você pode usar o Console, que é do kit também. E quando eu falo lá do engolir sapo, é uma dificuldade de expressar a sua verdade, né? Você muitas vezes não fala, quando você engole sapo, você não tem coragem de se posicionar, porque às vezes
você pensa que se você se posicionar, as pessoas não vão gostar de você, ou não vão te olhar com bons olhos, você tem que sempre agradar. Então, o óleo que vai te ajudar a expressar a sua verdade sem medo do julgamento alheio é a lavanda, tá? E a lavanda é um óleo que te traz para o eixo. Quando você está meio desnorteado e precisa voltar para o eixo, é o lavanda que você deve usar. E se você sente que você tem inércia, por mais que você quer fazer, você não consegue, algo, é como se algo me segurasse, como se algo me prendesse. Então, talvez um bom óleo para você seja o patchouli, né? Ele vai ajudar, inclusive, ao teu cérebro produzir dopamina, que é o neurotransmissor que faz você ir para ação, que é o do executar, do ir lá e fazer. Principalmente num processo de emagrecimento, que você precisa ter força de vontade e ação para controlar, né? Ter uma dieta mais específica, fazer exercício físico, controlar as emoções, você precisa estar sempre focado ali e certo do que você precisa fazer e com constância. Então, o patchouli é um óleo que pode te ajudar bastante. E como que você vai usar esses óleos? Você vai observar quais são as principais emoções dessas aqui que estão te atrapalhando, ver quais, por exemplo, controle, orgulho, apego, teimosia, inflexibilidade, todos esses aí, se você escolher o orégano, ele já trabalha, né, todos eles. Então, você vai fazer um mix com até 5 óleos e vai usar no difusor, ou pingar na mão e inalar, como a gente sempre ensina, e vai preparar também tópico para passar, né, usar topicamente, passar na sola dos pés e em toda a extensão da coluna. Tá? Eu não sei se eu comentei lá no início, mas eu trabalho com iridologia, faz aquela foto da íris para a gente identificar as disfunções. E na iridologia a gente trabalha muito os pontos energéticos na coluna, né? Quando a gente tem traumas, né, passa por situações traumáticas, elas ficam armazenadas em pontos de energia na coluna. Então, às vezes é na C3, às vezes é na L4, eu não vou saber onde que está armazenada essa emoção. Então, você passa desde aqui da cervical, né, da C1, até lá embaixo no cóccix, tá? Para pegar todas as vértebras. Na pior das hipóteses, você vai acertar aquela onde está armazenada as suas emoções, tá? O trauma, para dissolver esse trauma. Aqui eu quero falar um pouquinho do kit de aromaterapia, porque ele é incrível para trabalhar não só as questões do emagrecimento, mas todas as emoções. As pessoas que pensaram quando desenvolveram cada óleo, elas foram extremamente sensíveis, assim, e muito certeiras nas plantas que elas escolheram. Então, e eu coloquei aqui na ordem que, para a questão do emagrecimento, seria a ordem que eu usaria, tá? Eu acho que talvez fosse interessante para a maior parte das pessoas. Mas isso é uma coisa bem pessoal. Às vezes você inverteria, também não tem problema. Porque aqui a gente faria um ciclo, né, de uso. 10 dias daí passa 10 dias para o outro, 10 dias para o outro, daria um total de 60 dias aí de tratamento para fazer uma limpezona, uma faxina, não é nem uma limpeza. Então, eu começaria com o Forgive, né, que é o óleo do perdão. Então, olha o que ele trabalha, né, as pessoas que são muito críticas, que costumam julgar muito os outros, que sentem muita culpa, ressentimento, que tem amargura, que não consegue perdoar, que não consegue seguir adiante, virar a página. Então, se você tem esse tipo de emoção frequentemente, que é lógico, tem vezes que você julga, tem vezes que você é inquieto, tem vezes que você tem medo. É normal a gente passar por todas as emoções, mas aqui a gente está falando quando são emoções recorrentes, né? Que você se pega, puxa vida, mas eu sou realmente assim, ó, eu julgo, eu culpo, me sinto culpado, sou amargurado, acho que é esse óleo para mim. Então, aqui, gente, num processo de cura emocional, precisa ter muita honestidade consigo mesmo, para você conseguir
Porque se você fica tapando o sol com a peneira, pode vir óleo essencial, pode vir Jesus Cristo, mas se você não se abre para receber, não, né? Toda ajuda, ela só funciona se você se permite ser ajudado. Mas vamos lá, qual seria o segundo óleo, então? Usei 10 dias do Forgive, né? Limpei essas emoções. Agora vou para o Console, que vai trabalhar tristeza ou perda. Aqui está cortando, porque tem as fotinhas aqui dos meus colegas. Eu não consigo ver tudo, mas vou aí Luciano, pelo que eu lembro dos olhos. De ansiedade, Oi? Luciane, em relação a você falou tá cortando, eu só dar uma pausazinha aqui, te pedir uma licença, uma permissão para os nossos amigos que estão nos assistindo, enquanto você toma um gole d'água, tranquilo. Esse material a gente disponibiliza, então, mesmo que estiver cortando, de repente, alguma partezinha ali, é porque você está aparecendo também na imagem, né? Ah, tá bom. Assim que a gente concluir a live, eu vou colocar na descrição do próprio YouTube do nosso canal, no próprio vídeo, então a gente vai disponibilizar esse material em PDF e todo o conteúdo, os links, então quem está assistindo pode ficar tranquilo, tá, ok? E daqui a pouco fiquem atentos que eu vou disponibilizar ali no chat, ao vivo ali do YouTube, o link para quem não se cadastrou ainda para participar do sorteio, tá legal, gente? Então, conteúdo riquíssimo. Eu fosse você, eu compartilharia para o maior número de pessoas. Vamos lá, colocar 200 pessoas assistindo essa live. Nós estamos 130, um conteúdo muito bom. A Luciane está entregando de todo esse coração aqui, se preparou. Então, vamos lá, Luciane, continue com esse trabalho. Eu estou aqui entusiasmado, empolgado aqui. Entendeu? Então vamos ajudar a contribuir com isso daí, gente. E eu já vou divulgar o link ali para você se inscrever. Você que ainda não se inscreveu para participar do sorteio, que logo no final nós vamos fazer um sorteio. E você pode ser o sortudo ganhador ou ganhadora. Tá legal? Obrigado aí pela brecha, Luciane. Tá joia, Valdir. Então vamos lá, gente. Então, o console. Se você sente tristeza ou perda, traumas, ansiedade, inquietude, instabilidade ou se sente sobrecarregado, então, esse é o óleo indicado para você. Aí, faz mais 10 dias, né, desse óleo, de forma inalatória, passando na coluna, fez o ciclo do console. Agora, você vai para o 3, que é o PIS. Então, se você parece que está num caos, que não tem solução para as coisas, não consegue ver as coisas com clareza, ou está sentindo muito medo, está lá com dificuldade dessas questões do controle, de querer controlar demais o outro, ou se sentir controlado. De novo, a ansiedade. Então, você vai fazendo uma autoanálise, né? E vendo qual que é a tua situação naquele momento. Aí faz o ciclo de 10 dias, passa lá para o quarto óleo, que é o Passion, o Passion, né? Ele trabalha as situações de negação, quando você não quer ver, sabe? Quando você quer tapar o sol com a peneira. Por isso que é bom você fazer, todos eles, fazer esse ciclo, porque você vai limpar todas essas questões, né? Porque às vezes você não consegue resolver porque você não quer olhar para aquilo, né? Você está num processo de negação. Aí a questão aqui da obediência. Ele tem sempre as duas polaridades, ou você é obediente demais, no sentido assim de se submeter até a coisas que você não precisaria ou não deveria, ou às vezes você exige isso do outro. Quando você perde entusiasmo pela vida, o Passion também é um ótimo óleo, sabe? Quando você acha que já deu, que não tem mais nada de bom para ser vivido, é esse óleo que você precisa usar. Agora, o Share, ele trabalha, eu coloquei aqui, ó, tristeza idiopática, que é um termo, né, que os médicos usam quando eles não têm, já investigaram e não acham a causa de alguma coisa. Então, se você tem esse tipo de tristeza, que, eu estou bem no trabalho, aparentemente não me falta nada, estou de boa, doente, não estou. Então, assim, não teria um grande motivo para estar triste, mas aquela tristeza fica incomodando e você não sabe de onde vem. Então, esse Share é ótimo para você. Ele é um mix de óleos cítricos, vai ajudar muito nisso. Daí, logo do ladinho ali, tem também tristeza.
né, 2 vezes, uma que você não sabe de onde vem, ou até você sabe de onde vem, mas ela está demorando para ser processada. Porque, igual eu disse antes, num momento ou outro a gente vai se sentir cansado, triste, negar alguma situação, a gente vai passar por tudo isso, né? É a roda das emoções pelas quais a gente vai transitar durante a vida. Mas quando essa tristeza fica insistindo em não passar, né? Então, o share é um óleo ótimo para isso. Aí o pessimismo, sem ânimo, sem alegria, meio letárgico, que o Motivate é mais específico, mas o share também ajuda nessa letargia, sabe? Quando você está apático, tanto fez como tanto faz, então precisa olhar para isso. O Motivate, que é delicioso, inclusive lá na convenção do ano passado, o Dr. Hill falou que é um dos preferidos dele, que ele usa todo dia, né? Então, se você se sente cansado, estagnado, sombrio no sentido assim de ter pensamentos ruins, de ter sempre com uma sensação de que algo ruim vai acontecer, quando você sente que a tua energia está baixa, quando você está apático, letárgico, nada faz sentido, o Motivate é bem interessante para isso, e esses óleos, além deles serem extremamente eficientes, eles são cheirosos, né? Porque nós temos alguns óleos essenciais que eles são muito eficientes, mas eles não têm um cheiro agradável. Pelo menos, né? Isso é bem particular, mas eu, por exemplo, não gosto muito do cheiro do vetiver, apesar de ele ser incrível. Esses aqui, além de eles serem maravilhosos, eles são muito cheirosos, então 2 em 1 aí. E como que vai usar? Então tem o lembretinho aqui. Usa de forma inalatória e prepara. Esse, na verdade, não precisa nem preparar, né? Que ele já é um blend, ele já vem preparadinho. Mas para passar na coluna, você pode dissolver. Coloca um pouquinho, diluir. Você coloca um pouquinho de óleo de coco na mão, pinga umas 2 gotinhas, 3, e passa em toda a extensão da coluna, e pode passar na sola dos pés também. Que a sola dos pés, os pés têm os poros maiores do que o restante do corpo, né? Então, eles absorvem mais e é uma ação sistêmica, vai para o corpo todo. E até uma boa opção agora para quem mora mais aqui para o sul, que é frio, você pode fazer um escalda-pés e colocar o óleo. Tô lá ainda no ciclo do Forgive, então você faz a inalação do Forgive, passa na coluna e faz um escalda-pés, depois calça a meia, deixa o pé bem quentinho. Vai fazer escalda-pés e depois pegar a friagem, que daí o feitiço vira contra o feiticeiro. Cuidado com a questão da friagem. Mas é uma ótima opção. Os pés absorvem bastante os óleos. Agora o 5º passo. Então, você já cuidou, já fez todo aquele processo, né? Fez a limpeza das memórias com a mãe, da criança interior, depois fez das emoções negativas. Agora a gente vai para o outro passo. Não que você só vá cuidar do físico quando você fizer tudo aquilo. Você pode ir fazendo simultaneamente. Já começou a fazer a limpeza das memórias com a mãe, já pode estar fazendo aqui a parte física. Eu que coloquei assim nessa ordem para ficar mais didático, tá? Então, na parte aqui da alimentação, o que eu sugiro que vocês façam para ajudar no processo do emagrecimento? Você vai aquelas coisas que todo mundo sabe. E por que às vezes não funciona? Aí que tá o pulo do gato. Olha, gente, quem é que está acima do peso que não sabe o que tem que ser feito? A maioria sabe que tem que melhorar a alimentação, que tem que fazer exercício físico, que, né? A gente sabe isso, mas mesmo assim às vezes não funciona. Porque não limpou as memórias, porque não limpou as emoções negativas. Então, percebem como pode ser diferente esse processo se você fizer todas essas coisas? Então, aqui, voltando para a alimentação, a gente vai evitar carboidratos simples, açúcares, lácteos, tá? Eu sou uma defensora aqui do leite não, né? Se tiver algum produtor de leite aí, mas é por questões assim que eu vivenciei, né? Questões respiratórias, que o leite, para nós, assim, faz muito mal. E para a maioria das pessoas faz, né? Os que conseguem digerir melhor o leite são as pessoas do tipo sanguíneo A e o AB, né? Agora,
quem tem sangue O tem bastante dificuldade em processar os lácteos. Tem que ter sempre muito mais cuidado do que os do tipo A. Outra dica, isso eu aprendi lá em Sorocaba com o meu professor Edomar Cunha, que ele falava sempre que não é para ingerir líquidos junto com os alimentos. E ele falava, vocês mastiguem 50 vezes cada alimento. Ele sabia que ninguém ia mastigar 50 vezes. Ele falou, mas eu aumento bastante, porque se mastigar 20, já está melhor do que 2, 3, igual a maioria das pessoas fazem. Né? E por que mastigar bem os alimentos? Uma, que você vai dar tempo para o teu cérebro processar a questão da saciedade, e à medida que você vai mastigando, você informa para o teu cérebro que ele precisa produzir as enzimas digestivas, que precisa produzir o ácido gástrico, que precisa fazer o processo da digestão. Se você come rápido, igual... tem gente que parece estar numa competição, né? Que engole tudo inteiro. O cérebro não recebeu a mensagem para produzir as enzimas, o ácido, então a digestão vai ficar muito mais lenta, vai ficar aquele monte de alimento mal mastigado, putrefando aí no teu estômago. Aí, às vezes, você tem azia, tem refluxo, tem não sei o quê, e acha que tem ácido demais, e nem é. É porque você nem mastiga direito o alimento, o teu corpo não produz o ácido suficiente e não dá prosseguimento para a tua digestão. Então, isso é bem importante. E por que não ingerir líquidos junto com o alimento? Porque se você ingere líquido, o corpo gasta um tempão drenando todo esse líquido. Com esse líquido já vai grande parte do ácido que ele demorou para produzir, já vai embora. Então, sobra lá um monte de comida sem ácido, sem enzima, novamente uma digestão lenta e produzindo gases. Ingerir fibras e gorduras boas. Então, 2 dicas de fibras. Ali tem a fotinha do shake, né? Do Terra tem shake também, de chocolate e baunilha. Quem nunca experimentou, eu sugiro que experimente o de baunilha, que ele é tão gostoso que você pode fazer, inclusive, com água. Não precisa nem fazer com leite. Mas, se você gosta, também pode usar. Pode usar um leite vegetal, né, de aveia, de amêndoas, de arroz, enfim, tem vários tipos de leite vegetal. E uma outra sugestão é o psyllium. Você compra nas casas de produtos naturais, ele é a casquinha de uma outra semente. A semente eu não lembro como chama, mas a casquinha chama psyllium. E ele não tem gosto de nada, assim, é fácil de consumir, você pode colocar no iogurte natural, se você insiste em usar os lácteos, ou pode polvilhar em cima da comida. Normalmente, 1 colher de sopa 2 vezes ao dia é suficiente, né? Se você não sabe como o teu corpo vai reagir, começa usando 1 por dia e vai... Então, ele melhora a peristáltica do intestino e vai melhorar aí a questão da defecação, vai ajudar bastante. Inclusive, vai botar uns quilos para fora, você já emagrece só melhorando aí o intestino. As gorduras boas, né, que trocar a margarina por manteiga, o óleo de soja, você usa um azeite, né, de oliva, é o mais comum, o que a gente mais recomenda, evitar o excesso de fritura, toda aquela coisa que a gente já sabe. E alimentos leves à noite. Uma ótima sugestão é o shake, né? A gente não está falando aqui para você substituir refeições e se quiser emagrecer, pergunte-me como, não é esse sentido, tá, gente? É uma alternativa a mais para, ou você usa no café da manhã, ou usa à noite no jantar, para ir ingerindo vitaminas, minerais, que ele é rico nisso, fibras, e vai se alimentar com algo mais leve, né? Principalmente à noite. Eu iria sugerir que usasse à noite. A suplementação. Aqui a suplementação a gente sempre recomenda que você converse com o seu médico, nutricionista, com um terapeuta que trabalhe com naturopatia, né? Que tem conhecimento disso, para saber a dose correta. Mas que suplementos que você pode conversar com esse profissional e pedir que ele avalie qual seria a dose para você?
o zinco, a vitamina C, o inositol, que é uma pseudovitamina, né, derivada da B8, a colina. Inositol e colina a gente usa sempre junto, daí elas se complementam e tem um efeito mais... Ela ajuda a delinear aqui a cintura e queimar gordura, ela é bem interessante. E a glutamina, que acompanha lá o Dr. Baracate, né? Água com limão, glutamina e gratidão, né? Todo dia de manhã é o que ele faz. Então, a glutamina, ela também ajuda nisso, o sistema imunológico, quem tem problema respiratório, a questão de peso, ela dá energia para fazer exercício, que é o próximo passo aí que a gente precisa fazer exercício se está querendo emagrecer. Então, e falando em exercícios, aqui eu subdividi porque o exercício, ele é difícil, né, gente? Vamos falar a verdade, que o exercício aqui é o que pega. Então, a gente pode ver diversas situações, ó, pelo tipo sanguíneo, por exemplo, o tipo A, ele vai se adaptar melhor com exercícios mais calmos, tipo yoga, essas coisas mais relaxantes, mais tranquilas. Já o tipo O, por exemplo, ele já vai gostar de coisas mais aeróbicas, que isso tem a ver com a origem, né? Quem tem sangue O já é o sangue O é o primitivo, é o caçador. Então tem a ver com isso. Era a gente tinha necessidade de correr, de caçar, então isso está na memória, né? E o tipo A já é do agricultor, é um sangue que surgiu milhares de anos depois, já com o advento da agricultura, do plantar, então ele já se adaptou. E então os aeróbicos, né, o sangue O ia gostar mais de corrida, de coisas mais dança, coisas mais agitadas. O perfil comportamental, então dentro da iridologia nós temos os perfis, né? Tem o perfil corrente, perfil joia, perfil flor. Então só trouxe assim um outro exemplo só para vocês entenderem por que as coisas não funcionam igual para todo mundo, porque nós somos, cada um é um compilado de coisas que formam um ser único, né? Então tem uma série de situações mas para Maria deu certo, aí fui lá, fiz igual e para mim não funcionou. Você não é a Maria, você é a Joana, então, né, tem todas essas particularidades. Então, por exemplo, o perfil comportamental corrente, que eu esqueci de separar uma figura de um olho que é corrente. Não tem a ver com a cor, tem a ver com o tipo da fibra. Então, quem é do tipo corrente já gosta de coisas mais relax, assim, parecido com o sangue A. Exercícios, hidroginástica, pilates, apesar de que pilates às vezes pega firme, né? Mas coisas mais tranquilas. Já o perfil joia, por exemplo, ele já gosta de exercícios mais solitários e se puder combinar um exercício solitário, mas que seja competitivo, ele vai gostar. Como é o caso de uma corrida, por exemplo, né? Não gosta muito de contato, gosta mais de eu comigo mesma, eu me garanto, mas se eu puder ganhar de você, então esse é mais ou menos o perfil joia. E o perfil flor já é aquele, né? O florzão que quer conversar com todo mundo, que quer jogar coisas que sejam em grupo, para estar interagindo. Mas de tudo isso, se você não sabe teu tipo sanguíneo, você não sabe o teu perfil dentro da iridologia, o que você vai fazer? Você escolhe algo que você realmente goste de praticar para que você tenha constância e perseverança. Vou contar para vocês uma situação. Eu acho que foi em 2018, 2018, acho que foi. O Ferrandinho pagou 15 meses de academia para mim e para ele. Gente, vou contar para vocês que aquilo era um inferno para mim. Eu detesto academia. Ele ia todas as manhãs, de segunda a sexta, ele levava o nosso filho na escola e já ia para academia, 5 dias por semana. Aí ele determinou, né, que eu iria 3 noites por semana. Então ele ia 5 manhãs dele, mais as 3 noites minhas, e no sábado à tarde ele ainda ia lá bater papo com os instrutores e fazer o treino dele. Então ele gostava,
né? Começou a dar resultado, começou a tomar os suplementos, estava lá, deu, sei lá, acho que 1 centímetro de aumento no braço dele, estava felizão, mas eu não. Agora eu posso contar, porque já passou, mas eu puxar aqueles ferros lá, ó, com toda essa animação, porque para mim aquilo era um castigo. Aí eu tentei ir lá participar das danças, mas na época ainda tinha muito problema com a asma, não dei conta. Então, para mim, assim, foi um dinheiro perdido. Então, por isso que eu digo, escolha algo que você realmente gosta de fazer para você perseverar. Senão você começa, abandona, né? Então, tem que ter também esse bom senso de fazer o que você dá conta. E aqui, agora vamos para uma parte que interessa bastante. Quais são os óleos específicos para a gente gerir o peso? Porque nós vamos fazer tudo isso. Se alimentar adequadamente, se você tiver a orientação adequada, vai suplementar, vai escolher um exercício. E os óleos? Como que os óleos podem te ajudar? Então, eu separei 3 aqui que são extremamente eficientes. O primeiro deles é o nosso queridinho, né? O limão siciliano. E por que a gente pode colocar ele nesse processo aí de emagrecimento? Primeiro, que ele vai ajudar a fazer um detox. Quando a gente começa a limpar emoções e jogar gordura, isso tudo vai para a corrente sanguínea, né? As células podem... Até a Cristina Cairo fala uma coisa que é bom que vocês saibam para não desanimar no processo de emagrecimento. Quando você começa a praticar exercício, cuidar da alimentação, você pode, eventualmente, achar que você está engordando no início, sabe? Não, mas estou fazendo tudo isso e estou engordando. Não é engordando, gente. O que acontece é assim, as células, elas estão encapsuladas, né? As células de gordura, lá, as células adiposas. E quando você começa esse trabalho de exercício e tudo, elas precisam se desprender. Então, o que acontece? Elas incham para conseguir se desprender e então ir para a corrente sanguínea. E nesse desprendimento das células, dá a sensação de que você está engordando. Você até está, porque você está inchando, mas é o próprio processo, tá? Então, não se espantem se isso acontecer. Vai engordar porque elas estão inflando para depois ir para a corrente sanguínea. E por que o limão é importante? Ele é muito importante nesse processo porque ele ajuda a eliminar isso com mais rapidez. Então, tomar bastante água, tomar o limão vai ajudar muito nesse processo. Ele ajuda na eliminação dos líquidos do corpo, né? Ele é diurético, ele melhora o humor, porque às vezes quando você começa a cortar determinadas coisas na alimentação, às vezes introduzir um exercício que você não está acostumado, não é muito amigo do exercício, pode alterar um pouco o teu humor no início. A privação do doce ou da gordura, tudo isso interfere no humor, então o limão já ajuda nisso também. Ajuda na circulação, ajuda a equilibrar o pH do corpo. Se você come muito doce, come muitos farináceos, muito leite, tudo isso acidifica teu corpo, né? E corpo ácido, consequentemente, inflama. Corpo inflamado é corpo doente. Então, ele ajuda a equilibrar o pH do corpo. A gente tem que estar equilibrado. Se está ácido demais, adoece. Se está alcalino demais, adoece. Ele auxilia na parte digestiva, né, azia, essas coisas assim, e emocionalmente ele leva você de um sentimento de descuidado para energizado. Então, ele também te dá uma energia para o próprio processo de emagrecimento, né? Que às vezes você está lá todo desleixadão, não tem nem muito ânimo para fazer nada, ele te dá essa energia também. E o mandarina verde aparecendo aqui de novo. Ele tem várias ações bem parecidas com o lemon, tá? Só que eu sugeriria que usasse junto, porque ele tem bastante ação no cérebro e nas emoções. Então, ele vai fazer o que o limão faz fisicamente e ainda tem esse up aí, esse plus na parte emocional. Ele ajuda a controlar a ansiedade, ele vai trabalhar lá na digestão também, azia, queimação, aquele empachamento. Ele é diurético também. Ele tem muitas outras funções para a pele, coisas que eu não coloquei aqui porque não é
a função, né? A gente está falando do emagrecimento, que ele vai fazer ali no trato digestório, eu foquei mais. Então, parece que ele não tem muitas funções, mas ele tem muitas. E ele te leva de uma sensação de angustiado para despreocupado, mas não é um despreocupado desleixado, é aquela, porque a preocupação é o quê? Você já está, antes de acontecer, né, você já está ocupado com aquilo, está pré-ocupado. Então, ele te dá essa leveza, a gente poderia traduzir esse despreocupado por uma leveza. E o Smart Sasse, que é o queridinho aí, é o carro-chefe, né, dos óleos essenciais quando a gente fala de gestão de peso, ele é um mix e ele tem o toranja, canela, gengibre, lemon e hortelã-pimenta. Então, o que a toranja vai fazer aí dentro desse mix? Por que está no mix do Smart Sasse? Porque vai te ajudar com a compulsão com doces, ele te ajuda no sistema linfático. Lembra que eu te falei, eu falei para vocês lá do limão, no desprendimento das células adiposas? A toranja também vai muito bem, faz muito bem esse papel. Por que tem a canela? Para controlar a glicemia no sangue, né? Então, até para quem tem diabetes, o Smart Sasse é interessante. O gengibre, ele vai dar esse apoio digestivo, vai acelerar o metabolismo, vai acelerar a queima de gordura. O lemon a gente já falou, né? Apesar de ter aqui no mix, é interessante que você tome, ou como tem aqui, você pode substituir o lemon pelo mandarina verde. E a hortelã-pimenta para te dar energia, e também ele dá um suporte lá no sistema digestório, né, no intestino. Então, eles juntos se potencializam, um potencializa a ação do outro. Daí aqui são os exercícios, então a gente já vai finalizando aqui. Esses são os exercícios, só coloquei um resuminho para lembrar vocês, que tem o link da meditação da criança interior, tem um PDF com o livro da Cristina Cairo, falando sobre a linguagem do corpo, falando especificamente sobre a obesidade e sobre as questões de beleza relacionadas à obesidade. Então, nesse PDF, você vai ter parte do conteúdo que eu coloquei aqui, e vai ter bem mais. Tem um capítulo que fala sobre onde está sobre as gorduras localizadas, o que significa quando você fica com muito papo, quando você tem muito culote, quando o teu maior acúmulo de gordura no abdômen, nas coxas, na panturrilha. Ela explica tudo isso, qual é a razão, qual a emoção que está por trás disso, qual os tipos de traumas que estão se alojando em forma de gordura no teu corpo. Aí você vai ter também um parâmetro até para, lá na hora de selecionar os óleos para tratar as emoções, você vai ter já um norte para isso. Aí tem a oração sistêmica para a mãe e tem o link da oração do perdão. Tá? Então, isso vocês podem pedir para mim ou solicitar para o Valdir. Ele falou que vai colocar na descrição do vídeo, melhor ainda, cada um baixa lá no seu computador. Aí ele vai falar do sorteio, mas só para reforçar, a gente vai sortear um shake, um Smart Sasse e um mandarina verde. E acho que um lemon também, né, Valdir? O que você colocou lá? Daí a gente vai, depois do sorteio, vai entrar em contato com a pessoa, vai pegar o endereço certinho e vai encaminhar esse processo aí. Aqui estão os meus contatos, meu telefone, meu e-mail, canal do YouTube e o Instagram, para quem quiser seguir lá, fazer pergunta, comentar, participar, fique à vontade para entrar em contato, tá? Até quem quiser uma orientação mais específica, quiser fazer uma consulta nesse período aí de pandemia, eu estou atendendo online também, entre em contato, a gente combina. Para quem é consultor da doTERRA, a gente sempre tem um valor diferenciado também, então pode ficar à vontade se você quiser um acompanhamento mais de perto aí para o seu processo de emagrecimento.